muito importante, que Jesus, ele morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna. Que a sua graça veio para nos salvar, não para nos condenar. Exatamente. Ele já sabia quem a gente era, mesmo antes da gente nascer. Ele já tinha um plano, um projeto salvífico para a gente. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu saísse da amada, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então, quando ele chamou... Eu esqueci o seu nome. Naldo. Quando ele chamou o Naldo, ele sabia que o Naldo ia se levantar. Microfone? Pode puxar para você. Isso, pode puxar. Puxa assim, ó, Todas as vezes que quando Deus te chamou, ele já sabia dos seus tropeços, da sua queda, das suas tentativas de acerto e das vezes que ele ia te levantar. Entendeu? Exatamente. Então a misericórdia dele foi te acompanhando, que essa é a causa de não sermos consumidos. Mas só que o povo não perdoa, né? E outra coisa, meu amigo, também aí, tu falou uma coisa mais cedo aí, interessante, falou bastante coisa, mas você falou que convida seus amigos para ir para a igreja. A gente também, já, né? A gente convida, a gente leva para centro de recuperação, que nem já levamos. Tem gente que não quer. Esse não quer é porque eles veem uma igreja que ainda não fala o real Cristo da Bíblia, ou porque a igreja é chata, porque tem religiosidade. Qual é o problema? O que o senhor acha? Qual é o problema que está nesse meio termo aí? Porque tem muita religiosidade também, né? Tem um pedaço de religiosidade, aí o cara não vai para a igreja, porque esse cara que você viu catando lixo, se ele entrar na igreja hoje, será que você senta do lado dele? Ele fedendo? Ficaria se ele sentasse do seu lado? A gente tem que pensar nisso. Eu falo disso aqui direto dos nossos 12 apóstolos, né? Ontem eu falei isso, anteontem a gente fala isso direto. Se eles estivessem entre nós hoje, seriam 12 derrotados. Pelo evangelho que está sendo pregado aí, seriam 12 derrotados, né? Nossos 12 apóstolos. Complicado. Essa galera que tu chama para a igreja, por que tu acha que eles não vão? Cara, para mim eu tenho vários pensamentos concernentes a isso. Um dos pontos que eu friso muito é de alguns se sentirem não abraçados. O primeiro ponto. Eu concordo contigo que tem aquelas igrejas que rejeitam, né? Mas geralmente, sem falar placa e denominação, são aquelas igrejas que trabalham numa linha da prosperidade, da linha da grandeza, da linha do poder, da linha que você vai ser, que você vai chegar. Mas eu também ainda conheço muitos trabalhos que amam abraçar aqueles que não têm condições, aqueles que não têm o que comer, não têm o que vestir, que fedem. Como eu tenho um trabalho do amigo pastor Renildo Cardoso, ele faz, acho que é 1 vez ou 2 vezes por mês, ele leva comida na Cracolândia. Deu para entender? É um trabalho árduo. Aí a gente fica se perguntando, existem as igrejas catedráticas e existem as igrejas simples que precisavam de uma oferta, de uma oferta que as catedráticas recebem e não recebem. Eu acho que essa igreja simples que hoje existe, algumas não podem crescer muito para não se perder. Porque tem algumas igrejas que Deus levantou, que são simples, que cuidam de gente simples, que levantam gente simples. Claro que líderes deveriam ser mais valorizados, mas tem muitas igrejas simples que cuidam de gente simples. Eu conheço trabalho. E a gente também pode olhar também pelo lado do mundo espiritual, que existe uma casta de demônio aprisionando essas pessoas. Para nós que somos crentes, somos setados todo dia. Uma guerra todo dia. O diabo, olha o que Deus disse a Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Está sobre ti o seu desejo, sobre ele você dominar. Esse termo jaz à porta, no termo hebraico antigo, é arubar. Arubar fala das 3 finalidades do pecado. A nossa vida é uma porta. Primeiro ele bate na porta. Se você está forte do lado de dentro, você não abre para o inimigo entrar. Ele vendo que bateu e não teve êxodo, ele espreita a porta, que é o pecado, espreita a porta. Ele aperta a porta. Vendo que não tem brecha, porque você ainda está forte espiritual, ele espera, que a terceira finalidade do pecado, que é a mais eficaz, a paciência. Porque se tem uma coisa que o diabo é paciente, irmão.
Hoje, mano, eu aplaudo você. Sobe monstro todo dia, expulsa demônio, marcha, diz Satanás, vai pra lá, vai pro culto de libertação, coloca a mão, 10 demônios cai. Mas o diabo diz, expulsa à vontade. Fique à vontade. Porque uma coisa que o diabo tem é paciência. Vai chegar uma hora que quem você menos espera vai te ferir, te atingir, te machucar. E nessa ferida vai abrir uma brecha na sua vida, que é através dessa brecha que eu vou entrar para arruinar tudo. Meu Deus. Tem gente que foi à ruína só porque não foi ouvido. Só porque não foi abraçado. Suicídios. Só porque não teve alguém que conversasse. Então o pecado está com toda a paciência do mundo. Eu bati na porta, mas você estava forte demais, não deixou eu abrir. Eu apertei a porta, mas essa efusão do primeiro amor não tinha brecha para entrar. Então vou usar a arma mais eficaz, a paciência. Meu Deus. Porque nem todo mundo é forte todo dia. Exatamente. Ninguém é forte. Por isso que a palavra diz, resistir o diabo. Ele foge. E ele foge, irmão. E para ter resistência, fala, tem dia, irmão, que eu não quero pregar. Já chegou dias da minha vida que eu passei por tantas guerras que minha vontade era só chorar, irmão. Guerras dentro de casa, guerra na família, porque hoje Deus me sustenta por esse Brasil, pregando a palavra, mas eu já fui chamado pela própria família de vagabundo. Tu vai ver de fazer faculdade de engenharia. O sonho do meu pai era que eu fosse marinheiro, militar. Fiz o curso da escola naval, não consegui entrar. Aí entrei com 18 anos. Meu pai, isso aí, segue carreira, mas só que eu entrei para me fazer minha faculdade, que na FAECAD, onde eu me formei, para me fazer minha faculdade de teologia. Porque meu sonho era pregar, irmão. Quando Deus coloca um amor na gente, ninguém arranca. Eu trabalhei no exército, mas me via fora de lá. À noite, o sargento, era 7 no banco, ele deixava 2 no banco e o restante para dormir. Eu era sempre um dos 2 que ficava no banco por opção para poder estudar a Bíblia. E eu tinha o vulgo lá de pastorzinho. E como esses ambientes são bem pesados, né? Os sargentos não podiam me ver o pastorzinho de pé, a 1-2 sentado, a 1-2, 10-0, que é a flexão na época. Então sofria muita perseguição dentro de casa, os pais dizendo, vai trabalhar, vai estudar para ser outra coisa. Tu acha que alguma mulher vai querer um vagabundo que fica por aí recebendo esmolas de igreja? Então foi muita humilhação que eu passei na vida, chega, eu me emociono. E essas humilhações me machucaram tanto que por diversas vezes eu pensei em desistir, irmão. Tinha dias que eu não aguentava mais ficar dentro de casa, eu aluguei uma casa, eu não tinha o que comer, era macarrão com salsicha doada. Só comia aquele macarrão. E a salsicha doada. E quando a salsicha estava acabando, botava mais água. Para poder render. E isso me machucou tanto, que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E pensei várias vezes em desistir, trancar minha faculdade. Mas só que Deus tinha uma chamada desde humilhações. Que eu ia para uma igreja. Como é que faz para trazer você aqui, evangelista na época? Eu falei, me abençoa aí com o que você puder. Eu faço faculdade, eu falava minhas necessidades. Eu faço faculdade, eu tenho aluguel, eu vivo disso aqui, eu vendo minha estrufa, me ajuda. Aí vi cantores famosíssimos, renomados, ganhar grandes envelopes, largos envelopes, e o mesmo envelope largo como o dele entregar na minha mão quando eu abri R$17 em nota de 2. Meu Deus. Aí eu falei, eu não nasci para passar isso. Então essas humilhações, essas perseguições, me fizeram não acreditar mais. Mas parece que tem um fogo na gente que não deixa a gente parar. Quem aqui nunca foi frustrado e decepcionado na vida? Jeremias